Olá pessoal, hoje vamos falar da história da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é hoje onde é o atual Iraque. A região, esse nome Mesopotâmia vem do grego, significa terra entre dois rios. De mesa, né, do grego meso, meio, hipótamos, rio, né, entre dois rios. A civilização mais antiga que se tem notícia é a da Suméria. Surgiu por 3.500 a.C. Se dividia em cidades-estados. Apesar de ter existido uma civilização anterior, né? Cultura ubaidiana, né? Al-Baúd. Ubaida. É, eles desenvolveram a roda, dizem que desenvolveram a escrita, porém, isto não confere, porque nas ruínas da ilha de Onaguni podemos verificar em suas ruínas submersas a a apresentação, né? Podemos ver as escritas, né? Símbolos, ideogramas, né? Então, acho que isso existe por volta aí de 4.000 antes de Cristo, né? Supostamente, né? 6.000 anos atrás. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme, ou seja, em forma de cunha. E o mais antigo, né? Sistema de leis era o código de Ur-Nammu, né? Que foi esse rei Ur-Nammu de Ur, que fundou, que criou, né? Em tabuletas de argila, que foi feito em algum momento entre 2100 e 2050 a.C. Na mesma época, em 2100, faria o grande zigurate de Ur, que seria o grande zigurate, seria padrão para os zigurates. Entre as principais civilizações podemos citar Mari, Elam, Assíria, Babilônia e, como eu falei, a Suméria, a Acádia. Lembrando que a Acádia até hoje não se sabe a localização exata de sua cidade, né? Mas o Império Acádio foi o primeiro império que se conhece atualmente, né? O primeiro império da história. O primeiro estado semita a construir um império. E existiu entre 2334 a 2154 a.C. Ele conquistou as cidades sumérias, né? E aí formou a civilização Acádio-Suméria. É, e acabou depois de 180 anos, né? Com as invasões dos Gútios, porque os Gútios estavam, os Montes Agros estavam ruins para eles caçar, né, os animais por causa das áreas urbanizadas da Mesopotâmia nessa época. Lembrando que as principais cidades da Mesopotâmia, cidades sumérias, né? As cidades sumérias, lembrando que eles eram cidades-estados, né? E havia a figura do Patés, uma espécie de rei sacerdote. As cidades eram Ur, Lagash, Nippur, Uruk, Eridu. Eles tiveram os sumérios compreendendo entre a idade da pedra, idade do cobre e idade do bronze inicial. Mais ou menos de 3.500 até mais ou menos 1.900 a.C. Eles provavelmente desenvolveram armas de cerco, né? E também fazeram as primeiras carroças da história, com as rodas maciças puxadas por burros. Faziam já elmos de bronze e já faziam pequenas jangadas, talvez de couro ou madeira, para pesca
É, entre os principais, a tese tem Gudea. E podemos ver tanto o mito, a história, né, do Sargon primeiro, da Cádia, quanto do o mito. É a história lá do Moisés. Ambos, né, Sargon e o Moisés, eles foram abandonados lá pela mãe e deixaram no cesto de um rio, né? Engraçado isso. E foram deixados lá no rio, numa cesta, né? Foram criados por uma outra mulher, sei lá. E o mito do Zil-Sudra, né? Que aparece na mitologia babilônica como Utnapishtim. E depois não é na Bíblia, né? O Noah, né? Não é. E Zil-Sudra aparece na época de Gilgamesh. Gilgamesh seria um suposto rei sumério que governou, acho que Ur, por volta de 2006 antes de Cristo. 2600 antes de Cristo, desculpa. E aí ele cria a imortalidade. Então ele foi numa jornada lá, aconteceu várias coisas e ele conheceu esse Zil-Sudra que teria sobrevivido ao dilúvio. E ele falou dessa planta e veio uma cobra comeu a planta e aí ele acabou morrendo lá, não conseguiu comer a cobra. Quer dizer, comer a planta. A cobra comeu. Que é mais? Eles acreditavam em Ishtar, uma espécie de Vênus dos mesopotâmicos. Ela era representada como um ser alado, geralmente uma deusa nua com garras, né, de ave, né, os pés dela, né? E eles acreditavam em outros deuses, né? Marduk, o deus da justiça e da guerra. Então, você vê que os mesopotâmicos, eles acreditavam em vários deuses, né? E o Etamenanque, que você deu origem, você que dera dar origem, né? A Torre de Babel, que fala que várias línguas se enrolaram lá na Bíblia, lá, que eles não conseguiram. Isso demonstra que a Babilônia era uma cidade cosmopolita, né? Ou seja, habitavam vários povos, né? E é bem provável que os amoritas, os ancestrais, que seriam os primeiros que dariam origem ao Império Paleo-Babilônico, eles viviam em tendas e depois foram morar na Suméria. Se tornaram comerciantes, né? Agricultores. E depois eles. Nessa época também da Idade do Bronze, né? Tanto a Cádia quanto a Suméria, esse período paleo-babilônico. Basicamente é mais ou menos a mesma época. E Mari também, o Elam, os Elamitas. Vários povos, né? E Mari surgiu entre, acho que 2900 antes de Cristo. Ele tinha uma rival, né? Ebla, uma outra cidade. Essas civilizações aí não são muito bem mencionadas para nós, né? Mas existiram várias outras. Só fazendo um acréscimo, lembrando que o Império Acádio dominou todo o Oriente Médio, chegou até o mar Mediterrâneo, né? Depois substituído pela terceira dinastia de Ur. Depois ela era provocada pelos Gútios. Mas voltando. E também o Hammurabi, sexto rei da Babilônia, faria um código de leis em uma estela, né? De Deodorito, estela preta, né? De cor preta, onde Shamash, deus do fogo lá da justiça, dá um código de leis. Esse seria um conjunto de 292 leis, né? A gente regularia pra gente toda a vida do babilônico, lá do olho por olho, lei do talião. Mas o código de Hammurabi não foi o primeiro código de leis do mundo, né? Teve essa do código de Ur-Nammu, que foram tabuletas
tabuletas de argila, que falava se uma mulher, por exemplo, se um homem se parecia uma mulher viúva, né? Tinha que pagar uma mina de prata, ou por exemplo, se um cara roubasse, ele seria morto. Se um cara matasse um outro, ele teria que ser morto. Se um cara fosse sequestrar, ele teria que pagar indenização lá de 15 shekels, né? Então, essa história aí das leis é mais antiga do que nos contam, né? Não sei porque não conta a história do Urnamu, né, na escola, né? Mas só contam a partir do Hammurabi como o primeiro sistema de escritas de leis do mundo, mas isso não confere, né? É, ele e também temos o Império Assírio, né? O Paleoassírio no século aí 18 aí. Ah, lembrando que o Império Babilônico ele acabou em 1595 a.C., com os hititas invadiram, né, a Babilônia e destruiu. Então, isso acabou aí. E depois vieram os assírios, eles dominaram, né, boa parte aí do Oriente Médio. Eles tiveram a capital Assur, né, ou Ashur. E essa capital aí deu origem ao nome da civilização assíria, né? Lembrando que os assírios eles existem até hoje, né, como etnia lá no atual Iraque. Claro que eles não são mais que nem da antiguidade lá, né? Que eles eram considerados povos cruéis lá nos tempos antigos, matavam as pessoas, não sei o quê. Principalmente o Império Neo-Assírio, né? E teve o Império Neo-Babilônico também, que foi entre 626 a.C., a Cidade do Ferro já, a 2000, não, a 539 a.C., quando Ciro o Grande conquistou a Babilônia. Teve o cativo da Babilônia, que o Nabucodonosor, né, ele capturou os judeus e colocou por 50 anos lá dentro da Babilônia. No século V teriam feito a Bíblia lá, os hebreus lá. Depois ele libertou os hebreus, Ciro I. Então, essa história, né? E ele teria reconstruído o Etamenanque, né? Que foi o que deu origem ao Torre de Babel, né? Algo como o templo do céu e da terra. Ele foi feito em algum momento, ninguém sabe, ou no século 17, 18, 17, 14, 15, no oitavo, né, antes de Cristo. Ninguém, não há um consenso, né? Mas ele, na época do Nabucodonosor, desses reis neobabilônicos, né, já são caldeus, né? Primeiro eram amoritas, no Império Babilônico, e agora eles são de outra etnia, né? São caldeus aí. E eles reconstruíram, né? Foi feita a construção da torre, não, dos jardins suspensos da Babilônia e o portão de Ishtar. Lembrando que nessa época os tijolos eram azuis da Babilônia, né? Então houve bastante desenvolvimento e depois o Alexandre, né, no século IV, faria a Babilônia sua cidade, a capital do Império Macedônico, né? Então, já foi uma cidade bem importante, né? Não sei porque falam que Babilônia é sinônimo de desprezo, de confusão, não sei o quê. Lembrando que o nome, acho que Babilônia significava como porta de Deus, uma coisa assim, né? E ela
que mais? Pelo Império Assírio, né? Que eles conquistaram boa parte. Eles tinham aquelas. Já construíam armas de cerco, uma espécie de tanques de madeira, né? Claro, não tinha motor naquela época. Então, os soldados ficavam dentro de um veículo grande de madeira. Seu nome tinha um ariete que se projetava na frente do veículo e era usado para derrubar as muralhas das cidades rivais. Eles conquistaram o Egito, né? Nessa época o Egito estava sob o domínio núbio. Os núbios tinham conquistado o Egito. Pie foi um dos principais reis núbios que conquistaram lá o Egito nessa época aí. E eles foram conquistados depois, né? O Império Assírio acabou em 612, quando Nínive foi conquistada por uma colisão medo-babilônica. Em 612 a.C., uma colisão medo-babilônica queimou e destruiu a cidade de Nínive, pondo fim assim ao Império Neobabilônico. Não, tipo, Neobabilônico não, o Império Neo-Assírio. Mas teve bem mais outras cidades, né? Como eu falei, Ebla, Mari, que ninguém fala, né? O Elam. Então é basicamente isso. Houve. Entre os deuses babilônicos podemos citar, por exemplo, Ea. Lembrando que essa região também era conhecida como Crescente Fértil por causa das cheias, né? Que ficava como se fosse o formato de uma lua cheia. A Síria foi um reino em torno da região do Alto Rio Tigre, no norte da Mesopotâmia, atual norte do Iraque, que dominou por diversas vezes ao longo da história os impérios existentes naquela região, desde a tomada da Babilônia até a sua conquista. Seu nome vem de sua capital original, a antiga cidade de Assur. Transliterado a Shurayu, Ashur em árabe, em hebraico Assur, Ashur, em aramaico Atur. O termo também pode se referir à região geográfica ou mais precisamente ao centro da região onde estes reinos se localizavam durante o antigo Império Assírio do século XX a.C., de 2000 a.C., até século XV a.C., 1500 a.C., Assur controlou a maior parte da Alta Mesopotâmia. No período Assírio Médio, no século XV ao século X, ou seja, de 1500 a 1000 a.C., a sua influência declinou e só foi conquistada posteriormente, após uma série de conquistas. O Império Neo-Assírio do início da Idade do Ferro, 911 a 612 a.C., expandiu-se ainda mais sobre Assurbanipal, cerca de 668 a 667 a.C. Controlou por algumas décadas todo o Crescente Fértil, bem como o Egito, antes de sucumbir à expansão neobabilônica e posteriormente persa. Então, lembrando, assim como esqueci de falar que
tipo de governo na Mesopotâmia, na Acádia, era monarquia, né? E agora aqui a região, né? A civilização assíria, a língua oficial era o acadiano, o sumério e o aramaico. Religião antiga, religião mesopotâmica. As capitais eram Assur, primeiro foi Assur e depois Nínive. O continente, região Ásia e Oriente Médio. O rei, entre os reis principais, Puzurasur I, o primeiro rei que se conhece da Assíria, e Assurbanipal II, último rei. Ela também foi monarquia, né, e um império, né? A região da Mesopotâmia, a Síria. E a Síria é o antigo reino de Assur, país da Ásia, localizado na parte norte da Mesopotâmia, a partir das fronteiras norte do atual Iraque, que juntamente com Elam e Mari. Lembrando que Mari foi uma antiga cidade semítica, né, da Síria, da atual Síria. Em um dos sítios arqueológicos mais importantes na Mesopotâmia. Suas ruínas constituem um tel, situado a 11 quilômetros a noroeste de Abu Kamal, na margem ocidental do Eufrates, a aproximadamente 120 quilômetros a sudeste de Deir Zor e cerca de 30 quilômetros da fronteira do Iraque. Da fronteira floresceu como um centro de comércio, estado hegemônico entre 2900 e 1759 a.C., com uma cidade propositalmente construída. A existência de Mari esteve vinculada à sua posição sobre as rotas comerciais do Médio Eufrates. Esta posição fê-la um posto intermediário entre Suméria no sul e o Levante no oeste. Lembrando que Levante seria um termo geográfico, né? Não um reino, uma civilização, mas só um termo geográfico, uma área geográfica, né? Que se refere historicamente a uma grande área do Oriente Médio ao sul dos Montes Tauro, limitando a oeste pelo Mediterrâneo, a leste pelo deserto da Arábia Setentrional e pela Mesopotâmia. O Levante não inclui a Península Arábica, o Cáucaso ou a Anatólia, ou seja, é uma região geográfica aqui, não é um país, nada. Civilização. Mari foi abandonada pela primeira vez em meados do século XVI, mas foi reconstruída e ter-se-ia capital um estado semítico oriental hegemônico. Antes de 2500 a.C., essa segunda Mari envolveu-se numa longa guerra com sua rival Ebla. Lembrando que Ebla foi uma antiga cidade localizada no norte da Síria, a cerca de 55 quilômetros a sudeste de Alepo. Foi importante cidade-estado em dois períodos, em início do terceiro milênio. Então aí você vê algumas civilizações. Mas voltando para a Síria, eu sei que Síria não faz parte, né, da Mesopotâmia, né, mas só para vocês terem uma ideia aí, né, do que vocês nunca ouviram falar desses locais, né, então você tem uma ideia, né. Então, um dos principais reis mais importantes foi Sargão II, né, rei da Síria, que governou entre
721 e 705 a.C. Seu nome significa rei legítimo, ou seja, o Sargão II, né? O Império Assírio localizava-se na região alta da Mesopotâmia e Cordilheira dos Zagros. Seu domínio estende do Elam, por referidos como Susiana, foi uma civilização da antiguidade localizada nos territórios que correspondem ao atual sudeste do Irã, estendendo-se desde as terras baixas do Khuzestão à província de Ilam, bem como uma pequena parte do sul do Iraque, até as fronteiras do Egito, juntamente com a Babilônia, dando a oportunidade para os egípcios recuperarem sua liberdade logo na segunda. Em seguida, os medos, povo aliado dos caldeus e os citas, tomaram a capital Nínive, destruindo os assírios, formaram o maior império até então criado antes do Império Persa. Então, basicamente, é o seu resumo aí. Eu sei que ficou meio grande, mas não tinha como, né? Só antes de terminar o vídeo, o Itamenanque aí, que é o Torre de Babel, foi descoberto em 1900 e suas escavações começaram em 1910. E é isso aí. Falou, forte abraço. Até mais.